eu acho que, né, como eu posso dizer, né, além dessas situações, né, existiam também questões que são muito objetivas, mas também que mexem com a subjetividade da gente. Né? Por exemplo, o que eu chamo, eu não posso dizer outro nome senão alienação parental. Né? Se nos encontros vocacionais nos era informado, né? Nos passavam a informação de que a gente podia visitar os nossos familiares, de que eles podiam vir nos visitar, a realidade que se apresentava para a gente era outra. Primeiro, essa questão do telefone, que a conversa era vigiada. Segundo, a questão das cartas, né? As cartas que os nossos familiares ou qualquer outra pessoa que enviava para a gente, elas eram violadas, né? As superioras, a madre, ela lia o conteúdo dessa carta para repassar para a gente antes. E se porventura eles entendessem que não tivesse, né? Nada eles repassavam, ou se tivesse alguma coisa, a carta simplesmente não nos era entregue. Então, talvez, hoje, agora pensando aqui, conversando com você, talvez tenham escrito para mim correspondências que nunca me chegaram em mãos, né? Mas, enfim, a única carta que eu recebi quando eu estava no convento foi do meu irmão. Quando ele soube dessa situação, ele nunca mais me escreveu. Eu só consegui sair de férias, né, para casa dos meus familiares 4 anos depois que eu estava no convento, Você ficou porque sem ver seus pais por 4 anos ou eles meu chegaram a pai já era visitá-la? falecido, meu pai já era falecido, mas minha mãe era viva. Minha mãe ia me visitar. Ah, Só que as visitas eram uhum, muito esporádicas. Tipo, a madre uhum. dizia, né, as irmãs diziam nos encontros vocacionais que a visita era permitida uma vez por mês. E geralmente era 1 hora de visita ali, né? 1 hora, no máximo duas, três. E quando a gente entra no convento, as visitas são praticamente assim, como eu posso dizer, organizadas para elas não acontecerem. Eu ouvi várias vezes irmãs, por exemplo, que entravam no convento eram de outros estados do Brasil, porque essa congregação fica em São Paulo, né? Embora hoje ela tenha comunidades espalhadas por vários lugares, de irmãs que moravam fora daquela, né? Daquele espaço, né? Daquela localidade em que a irmã estava inserida, vindo visitar de longe e a madre simplesmente dizendo, a irmã estando lá dentro e a madre dizendo que a irmã não estava. Familiares dormindo na rua para poder tentar conversar, ver os filhos e simplesmente não podiam acessar aquele espaço. WhatsApp, redes sociais, então, Não nem tinha, porque pensar, né? na época, Nem imaginar. até mesmo porque na época que eu entrei, o período que eu fiquei, não tinha, né, esse Ah, fomento de redes sociais, mas né? hoje não devem deixar também, né? Eu imagino que seja Hoje eu algo. não sei, eu acredito que sim, que as irmãs tenham acesso, né? De vez em Ah, quando, né? Eu não fico seguindo, não sigo nenhuma página delas, uhum, mas são páginas abertas e de vez em quando eu acabo olhando uma coisa ou outra e eu sei que hoje elas têm acesso às redes sociais, tem página no Instagram, tem canal no YouTube e daí por diante. Então, mas uhum, isso não significa que essas circunstâncias, eu estou apenas, né, assim, imaginando, colocando uma uhum, hipótese, possam ter mudado essa conjuntura, né? Porque a essência ali é justamente a perspectiva da penitência, de você exercer sacrifícios por amor a Deus, para você se aproximar de Deus. Assim era na questão da alimentação, assim era, por exemplo, na questão das vestimentas, em que a gente tinha que vestir todos os dias aquele hábito, as roupas que eram lavadas à mão. Posso mostrar aquelas fotos que você me mandou? Pode, pode. Ah, vou Aham. colocar aqui para o pessoal, então, ver você Então, essa sou aqui. eu, dos meus votos perpétuos, né? Ah, sim. Então, Mais aí, uma aqui. vivendo aí quando eu fiz os votos temporários, E esses votos são como promessas? Olha, eu não vou fazer mais isso, por exemplo, sobre castidade, pobreza. Explica pra gente, Rose. é isso mesmo, são votos que a gente, né, a gente chama na igreja a gente chama de conselhos evangélicos, né, que é o voto de castidade, pobreza e obediência, Ah, né, então obediência você também. professa esses votos ali, né, temporariamente, né, se preparando então para os votos perpétuos. E aí, né, nesse rito de passagem, dentre todas essas situações que eu trouxe para vocês, algumas questões, né, trazendo, ratificando, porque assim, é difícil, né, assim, foi difícil ouvir a Bruna falar e várias pessoas dizendo que ela estava mentindo. E também eu quero trazer aqui, sabe, Daniel, todo o meu respeito àquelas que não se sentem à vontade para vir falar. Porque até hoje, né, mesmo trabalhado todas essas questões, né, na terapia, enfim, vai fazer 16 anos que eu saí do convento, né? Até hoje eu tenho pesadelos, né? Eu fiz terapia durante 3 anos, toda semana, né? Uma vez por semana durante 3 anos para poder reelaborar tudo isso que eu vivi, pelo menos
olhar para conseguir olhar e falar sobre isso, porque até então eu achava que era uma parte da minha vida que eu tinha que esconder, que ninguém tinha que saber, que eu tinha que simplesmente que esquecer. Então, assim, quando eu cheguei, né, a gente chega ali nos votos temporários, né, há um processo longo, muita coisa, né, eu passei para poder chegar ali, de humilhação, de mortificação, enfim, de ser chamada de filha do demônio por questionar, simplesmente porque no convento não era permitido você levantar qualquer tipo de questionamento, de dúvida, sobretudo em relação à pessoa da madre. E uma questão muito que eu acho que é preciso ficar nítido, né, e que a Bruna trouxe, e eu discordo nesse sentido da Bruna, né, e esse é o meu olhar sobre o período que eu passei no convento, é quando ela trouxe um elemento de que as pessoas de lá eram livres para sair. Isso, no contexto em que eu vivi, no período em que eu vivi, isso não era uma realidade, né? Tanto que ela mesma trouxe na live que várias irmãs fugiam, né? Se você é livre para sair, então você não precisa fugir. Ela mesma disse que ela teve que enfrentar a madre para poder sair pela porta da frente. Então, assim, isso acontecia porque para que as irmãs pudessem ter aprovação de direito pontifício, ou seja, ter a aprovação de Roma, era preciso, né, como se eu posso dizer, considerar algo místico, né, que o número de irmãs, de alguma forma, dialogasse que aquele carisma fosse de Deus, que assim a quantidade de vocações chegando para aquele instituto religioso demonstrava que aquilo sabe, assim, uma semente divina, que aquilo prospera porque simplesmente, né, tem que acontecer porque tem a mão divina ali. Se o contrário acontece, existe a dificuldade de ter uma aprovação de direito pontifício. Então, acho que por esses elementos, né, a saída das irmãs eram dificultadas. Então, eu acredito hoje, né, Daniel, pensando e rememorando tudo isso, eu penso, né, justamente nessa perspectiva, né? Por exemplo, os padres, eles têm uma característica de vida totalmente diferente, eles vivem do dízimo, inclusive, né, o próprio sacerdócio, ele está na classificação brasileira de ocupações. Assim, né, em tese, é um trabalho que pode ser remunerado, né, pode ser reconhecido profissionalmente, a pessoa receber uma remuneração específica para isso. Embora as religiosas também estejam na classificação brasileira de ocupações, pouco se fala sobre isso. Então, todo o período que eu passei no convento, todos os trabalhos que eu exerci lá dentro, eu não recebi R$ 1 disso. Eu entrei com 16 anos de idade. E a essas mulheres que passam por essas instituições, precisa ser garantido o direito de que elas saiam e possam reconstruir a vida delas se elas quiserem viver fora do convento. Como eu disse no começo, a nossa vida não é linear. E eu ter saído não significa que eu não tenha vocação para a vida religiosa, porque eu acredito que o que me movia para lá era justamente desenvolver um trabalho com a comunidade pobre, com a comunidade carente, dos mesmos espaços que eu vi, e a minha perspectiva era levar a palavra de Deus. Então, sair de lá por sofrer essas violências é considerado não ter vocação? E aí, em relação aos votos que você perguntou, né, a É o gente. mesmo que, pegando aquela analogia que você fez lá atrás, é o mesmo que você acusar uma mulher que se divorciou de um casamento cheio de abusos, falando que ela não tem vocação para ser esposa, para ser amada. Imagine só, né, Exatamente. Rose? Eu achei muito boa a Uhum. analogia que você fez lá atrás, porque dá para transmitir essa ideia de que as pessoas podem abrir mão de uma decisão ou de uma vida religiosa, como foi a sua tão devotada assim à igreja, porque as coisas não eram legais, porque você estava infeliz, porque havia abusos ali dentro, conforme o que você está relatando, né? Então é muito injusto quando alguém chega aqui no canal ouvindo relatos como o seu e o da Bruna, que você exemplificou, com esse tipo de julgamento, né, Rose? Então achei muito boa essa sua analogia que transmite, né, essa ideia de que vocês estão culpabilizando a vítima no final das contas. Exatamente. E vítimas que muitas vezes saem sem ter um mínimo de estrutura para recomeçar a vida. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!